Vamos lá, o Evangelho. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 18, 28, de 18 a 20. Bom, vamos lá. Bom, o tema apresentado foi pedido a mim, pedindo a mim para trazer, foi a questão da época da obscuridade católica religiosa que aconteceu aí do século IV, mais ou menos, até o século XVII. Depois da leitura que eu fiz, os pontos que eu trouxe, por ser um período muito longo, eu tentei resumir o máximo possível, né, para colocar isso em pontos principais, para que a gente consiga discutir, acho que de uma maneira mais assertiva, né, nos marcos históricos mais importantes. E vamos lá. Bom, tudo começou aí depois na ascensão do Império Romano, que tinha toda aquela questão ideológica de você venerar o imperador era visto como Deus, né? E iniciou a consolidação do poder da questão da religiosidade com o imperador Constantino. Ele foi em numa batalha da idade da época da ponte de Milvia, ele teve uma visão, que era uma cruz, né? E nessa cruz estava a inscrição in hoc signus vincis, que é sob esse sinal vencereis. Então, esse foi o ponto inicial da conversão de Constantino em relação ao cristianismo, que naquela época era muito ainda perseguido, né? Então, ele iniciou toda essa transformação da religiosidade, e ele, junto com o co-imperador no Edito de Milão, que foi um conjunto de regras e doutrinas que eles ditaram, eles conseguiram transformar o cristianismo numa religião legalizada, onde era possível falar sobre religião e as doutrinas do cristianismo de forma livre, sem ser perseguido. E com isso, houve o início do crescimento político através da igreja. Então, foi favorecido a líderes católicos um poder, as ideias católicas foram começando a ser impostas como regra, e como sempre, bem mais, como eu posso falar, sempre mais seguido pelos mais pobres, pelos mais miseráveis da época, pela questão toda de salvação, pela questão de milagres, né? E o segundo marco que foi as cruzadas que eram expedições militares religiosas, na qual o primeiro e principal objetivo era reconquistar Jerusalém, que aconteceu no ano de 1099, onde houve um massacre da população muçulmana e judaica da cidade. Eles conseguiram reconquistar a terra de Jerusalém. E teve duas cruzadas importantes, a primeira de Jerusalém e a quarta cruzada, que eu trouxe como principal. Teve mais duas no meio, mas elas eram redundantes entre elas quatro, né? Que era a questão de tomada de poder, rotas de comércio,
a disseminação das regras e doutrinas do cristianismo. E a Quarta Cruzada, ela onde foi que eles saquearam a cidade de Constantinápolis, que era a capital do Império Bizantino. E foi aonde se iniciou meio que uma divisão de mares, uma divisão de águas entre o cristianismo do Ocidente e do Oriente. Isso aconteceu justamente por conta da Quarta Cruzada, porque gerou-se uma questão de dúvida em relação à ética que rondava toda a questão desses movimentos militares de aquisição de poder. Então começou até as pessoas mais pobres, que não tinham tanto conhecimento, não tinham tanto acesso a esses livros religiosos, eles começaram a questionar e duvidar desse poder divino que vinha da igreja, justamente pela questão ética, né? Era onde as ideias estavam começando a ficar meio aversas àquilo que eles mesmos diziam como fonte divina da época. E com o início dessa fase de dúvidas, né, um pouco dessa perda de força, iniciou-se a época da Inquisição, onde foi a época conhecida historicamente por uma das mais feias, para não falar outra coisa, que foi a época onde se surgiu os tribunais, onde foi escolhido e eram liderados por líderes religiosos, né, e eles que faziam os julgamentos do que eles tinham dito que era lei, e foi conhecido uma das épocas mais terríveis ou erradas, né, de certa forma, por conta da maneira que era tratado isso, e também voltando à questão da ética que rondava por trás desse tribunal, porque muitas das vezes as pessoas julgadas eram forçadas a assumir certos erros eram forçados a assumir certos erros de que nem mesmo eles tinham cometido, e isso justamente para eles poderem aplicar esses tipos de punições, que eram muitas vezes quando essas pessoas eram julgadas e era uma punição fraca, eles eram punidos com tortura ou algum valor em dinheiro, e quando eram punições mais severas, no que eles ditavam como irreversíveis, eles tinham, que foi as questões mais conhecidas da época, que eram as execuções na fogueira, ainda com as pessoas vivas. Então, e aí isso gerou novamente, voltou aquela questão da dúvida em relação à ética. Então, após essa ascensão ao poder e o domínio religioso, né, que eles já tinham adentrado em toda a política da época, houve novamente uma queda na popularidade do cristianismo em relação à igreja, e entrou um período da corrupção e do cisma, que foi onde a igreja ela conseguiu arrecadar altos valores de riquezas, onde se iniciou toda a questão de nepotismo. Eles faziam indicações de cargos de familiares, amigos, então ficou um ambiente totalmente corrupto em relação às ideologias reais do que deviam ser dito na questão religiosa cristã. E acumulação de riquezas, a venda de indulgências, né, para remissão dos pecados. Então era cobrado a questão de valores em moedas de ouro, prata, para eles poderem arrecadar mais riquezas. Então era cobrado um valor dos mais pobres, né, de outras classes, para que eles pudessem ser redimidos em relação aos pecados que a igreja tinha subjugados a eles. E isso foi um dos pontos principais, né, da questão da corrupção, que
onde entrou a Reforma Protestante, liderada principalmente por Martinho Lutero e João Calvino. Eles entraram dentro do Tribunal de Roma, e Martinho Lutero teve como consequência as 95 teses na época de 1517, e com isso ele conseguiu fazer com que a igreja perdesse poder, melhorasse essa questão da ética, né? Eles não tinham um poder tão absoluto a ponto de fazer as coisas dentro do ambiente corrupto e eles não serem tidos como culpados por conta disso. E aí, com isso, surgiu outras duas doutrinas cristãs, que foi o luteranismo e o calvinismo, que eram segmentos cristãos dentro ao redor do cristianismo, mesmo eles sendo culpados e exilados pela igreja, eles continuaram com esses segmentos cristãos, e aí, por conta disso, a igreja, novamente com uma perda de poder, ela surgiu a época da Contra-Reforma, que foi uma reafirmação dos dogmas católicos, né? Novamente a ascensão do Papa ao poder, e onde teve a formação da campanha de Jesus, que eram os conhecidos como os jesuítas. Eles tiveram um papel muito importante na disseminação do cristianismo em relação ao poder da igreja, porque eles ficaram responsáveis pela educação e evangelização, reafirmando o catolicismo. E a Contra-Reforma teve também o índice dos livros proibidos, onde tiveram mais ou menos de 4 a 5 mil livros que a própria igreja ditava como proibido, e isso colocaram dessa forma através de uma bancada de bispos e padres que a própria igreja nomeava, e era feita a leitura desses livros, e tudo aquilo que afetava de certa forma negativamente toda a doutrina cristã ou da igreja, eles colocavam como proibidos. E finalizando esse período foi onde resultou a divisão desses públicos, né? Então tinha a questão de todo o povo cristão que ainda tinha adoração à igreja, talvez por medo. Tinha a parte cristã, que era voltada para Martinho Lutero, e tem a parte cristã que era voltada para o calvinismo de João Calvino. E com isso finaliza-se esse período do século IV ao XVII, e aonde teve início da Idade Moderna na Europa. Então teve um enfraquecimento do domínio universal da Igreja Católica. Então, muito resumidamente em tópicos aí, esse foi o período da obscuridade católica, né? Então, acho que o ponto principal aqui foi de dar esse tema, foi para apresentar o quão terrível e toda ideia voltada, né? Acho que dentro da leitura eu achei até um pouco redundante, talvez tenha ficado redundante pelo fato de eu ter resumido o século 17 séculos em alguns tópicos, né? Então foram períodos onde a igreja ela começou a ter poder, e devido à corrupção, ideias erradas, né, as pessoas duvidavam pela questão ética, e ela sempre voltava através de outras reformas e contra-reformas, ou os próprios movimentos militares na aquisição de poder, rotas de comércio, e acho que é isso.
Bom, Léo, obrigado pela palestra. Eu queria só te pedir para você consegue colocar agora mais o seu ponto de vista, assim, do ponto de vista de tudo isso que aconteceu, mais voltado mais para a parte espiritual do que aconteceu, que nós tivemos que passar, por que que espiritualmente nós estava passando por um período tão ridículo assim na Terra, sabe? O que estava acontecendo? Meu ponto de vista em relação a isso, eu acho que foi uma época onde, devido à ascensão do poder da Igreja Católica e a vedação que eles fizeram da população em relação a certos conhecimentos, até, por exemplo, esse período de Martinho Lutero, da Reforma Protestante, foi só nessa época, que foi por volta do século XIII, que ele conseguiu fazer com que a própria Bíblia viesse numa linguagem comum, onde as pessoas conseguissem ler. Né? Até então, a Bíblia era apenas, só existia em latim. Então, era um estudo controlado. Né? Então, os cargos religiosos, os cargos políticos, eles tinham acesso, ou quem sabia ler, no caso, né, a parte do latim. E acho que com isso, a vibração da população, elas são tomadas por medo ou até pela questão na época, né, na Alta Idade Média, foi um período extremamente péssimo em relação à pobreza e fome, né? Então, com toda a questão do medo e miséria e fome, tem a questão dos milagres, né? Você ser dito como, como culpado, né? Então, acho que foi um período complicado. Acho que também porque envolve um pouco a questão do ego, né? A não evolução do homem na época em relação a isso, talvez tenha afetado esses líderes políticos, né? Então, teve a corrupção mental disso. E devido a isso, né, provavelmente a falta de toda a questão dos ensinamentos que Cristo realmente queria que a gente seguisse, do amor ao próximo, de se colocar no lugar do outro. Então, acho que da questão espiritual, acho que foi mais essa questão Acho que o que mais envolve seria a não evolução da mente humana na época e a questão do ego, porque foi muito conveniente para quem estava no poder naquela época conseguir esse tipo de poder de uma forma fácil. Então, por exemplo, nesse período aqui da Inquisição e a corrupção e cisma, esse período foi onde, por exemplo, teve mais acessões ao poder, né, onde tinham mais líderes, tinha a questão do nepotismo, então só conseguia chegar em certos cargos, só conseguia ser rico através de indicações. Então, acho que a questão do ego chegou a afetar muito nisso. Né? E pelo fato de não ter, né, foi uma época, no caso que a gente fala da obscuridade, foi uma época que, creio eu, teve só um movimento que se iniciou, que entra mais ou menos aqui, né? Foi entre as Cruzadas e a Inquisição, que tem as Cruzadas essa já é uma informação que o Rossi tinha me passado, que foram as Cruzadas espanholas, que eram os Cavaleiros de Caravaca, que foi um movimento que surgiu na época, mas foi uma intervenção espiritual na intenção de começar a introduzir esses ensinamentos espirituais, só que também foi falho, né? Acho que justamente por conta da época, a corrupção e a ascensão do poder da igreja na época já era tão forte, que talvez adentrar nesse meio ainda era muito difícil, né? E toda a questão de miséria e pobreza beneficiou eles manterem esse poder por tanto tempo, né? Foram 15 séculos de poder aí da igreja, mais ou menos.
Léo, obrigado pela palestra. Achei bem completa. Conseguiu reduzir aí 17 séculos. Mas eu acho, Dani, que essa parte espiritual, eu penso que uma coisa que o Alci já falou uma vez para nós é que a evolução do nosso espiritual no planetário, né, vai evoluindo, né, de passo em passo, né. Sempre vem um conhecimento, aí depois vem um conhecimento superior, aí vem outro e outro, né. E eu vejo que essa obscuridade da Igreja Católica, por mais que foi com certeza uma coisa muito ruim, né, teve várias torturas, várias culpas inocentes, né. Achei até interessante você falar que as pessoas começaram a se questionar da questão ética da Igreja Católica, né? Porque você percebe que, com toda essa palestra, que o surgimento, né, da Igreja e toda a religião, assim, imposição da religião, não foi por motivos religiosos de verdade, né? Foi uma questão de poder, realmente, né? Não, totalmente poder. Só que mesmo sendo uma questão de poder, querendo ou não, as pessoas que queriam conhecer mesmo a religião, sabe, não a questão do poder, acabavam tendo uma pequena, bem pequena evolução, eu acredito, sabe? Ah, sim. Porque, por exemplo, quando nós vai pegar a evolução espiritual desde o começo, vamos colocar assim que sempre tem que vir um mestre, né, para fazer esse salto acontecer, né? Aí vamos supor, veio o Buda, né? Aí ele conseguiu ensinar e aí as pessoas daquela época conseguiu dar um pequeno passo, pequeno mesmo. E aí tem na época lá da Grécia Antiga que veio Sócrates, aí na época de Sócrates começou isso do poder se tornar uma coisa mais forte, né? Foi quando começou as polis, né? Nossa política atual começou lá praticamente, né? E foi naquela época de Sócrates que começou praticamente o estoicismo. O estoicismo tem suas bases budistas, então já foi um salto um pouco grande também. E vamos voltando na era de Sócrates. Foi na era de Sócrates que começou o estoicismo, né? E o estoicismo tem suas bases budistas também. Então ali também você já percebe um pequeno salto nas pessoas que seguiam, só que ainda assim era bem pequeno, né? As pessoas ainda não tinham quase nada de amor ao próximo, por exemplo. Essa época dos filósofos entra mais ou menos aqui, no final. Na Contra-Reforma, onde teve o índice dos livros proibidos. Muitos dos livros eram dos filósofos, como Sócrates. Ah, sim. Então a igreja nessa época também acabou vetando esse livro justamente para fazer com que as pessoas não refletissem. Elas queriam manter as pessoas no cubículo do católico. Porque a ética da filosofia não era baseada em religião, né? Eles só queriam realmente estudar. Só que até as éticas da filosofia naquele tempo da Grécia Antiga começou por uma questão política também, né? Porque como começou o poder político, eles precisavam de uma ética, né, para colocar como governança, né? Então esse era o trabalho basicamente dos filósofos. Só que não tinha uma religiosidade, né? Então eles podiam refletir. E aqui na parte da consolidação do poder, na época de Constantino, que foi onde começou, daí na hora que eu estava fazendo as leituras e eu estava fazendo algumas perguntas para a IA, ela trouxe o tema ali, né, da consolidação do poder. Aí eu falei, Constantino usou isso de certa forma para abranger mais o seu poder político? Aí ela, com certeza, aí aqui trouxe os tópicos, tá ligado? Então, sim, foi um movimento, não só, lógico, ele era, fala-se que ele realmente era devoto à religião, né, porque ele tinha acesso aos livros, ele estudava, mas ele usou isso muito como para movimentar as populações a favor dele, né? Então, é o que a gente falou na antiga palestra, né, quando eu falei de Foucault, né, que a religião acaba sendo igual à política, de certa forma, né? Se você não tem pessoas que sentem dor ou que você tem um público que é fraco, que são pessoas pobres, doentes, pessoas que são
pobres, doentes, que não têm nenhuma esperança na vida, e você chega com uma religião onde tudo é bom, se você fizer o bem ao próximo, você vai crescer na vida, vai evoluir, ou se você doar dinheiro para a igreja, você vai ter um lugarzinho no céu. Isso é muito próximo também do que a gente via nos egípcios, que tinha a questão do ouro, né? Se você for enterrado com ouro, você vai pagar a sua entrada para a vida após a morte. Então, eu acho que tem essa questão da fé, né? Ele poderia acreditar muito nisso, até pela questão da cruz, né? Que ele encontrou. Mas também ele se aproveitou disso, né? Quanto mais eu falo de uma coisa que pode ser boa para as pessoas, mais fiéis eu vou atrair, né? Se eu propiciar isso para o meu público, né? Sim. Então, acaba sendo uma forma de controle da população em si, né? Você ataca naquilo que dói. Então, quantas pessoas... Acho que a maioria lá, com certeza, deveria ser pobre, pessoas que passavam fome, pessoas que estavam doentes, largadas, do que as pessoas que eram ricas mesmo, né? Sim. Então, a religião é a coisa política, realmente surgiu, mas se fosse pegar na base mesmo, que é umas coisas que nem os líderes religiosos daquela época seguiam praticamente, tinha a sua base que fazia a pessoa evoluir pelo menos um pouco, sabe? Tipo, Santo Agostinho, quando ele se converteu ao catolicismo, ele era advogado, né? E ele era completamente contra a igreja, né? Ele não acreditava em nada, só que ele tinha um pouco... Ele teve umas épocas da vida dele que ele fez parte de grupos que estudavam filosofia, né? E aí, quando ele se converte à igreja católica, você percebe que na vida dele ele realmente se converteu aos ensinamentos, sabe? Não à questão do poder. Tanto que ele começa a juntar todas as filosofias que ele tinha já antes com a ideia de um Deus, né? Por isso que ele foi tão filósofo e religioso, né? E aí você percebe que era uma coisa... Ele era bem mais evoluído, né? Do que os próprios líderes religiosos da época. Sim. Então, foi um pequeno passo, eu acredito, para a evolução, essa época da obscuridade católica, bem pequeno. Mas ainda foi um passinho, sabe? Sim. É aquilo, né? Todo ser humano é corruptível? Talvez sim, talvez não. Eu acredito que, de um certo modo, todo mundo pode ser levado a acreditar em alguma coisa, né? Se você não tiver a sua própria consciência e a sua própria reflexão, né? Que é também um pouco do que o Léo leu, da parte do evangelho que ele leu, né? Que Cristo fala, né? Jesus fala, né? Propaguem aquilo que eu os ensinei, né? Espalhem a palavra do Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e obedeçam, né? Só que aí as pessoas, ao invés de você obedecer os ensinamentos, né? O que eu estou lhe ensinando de amor ao próximo, as pessoas levam a obedecer de uma outra forma, né? Se você não obedecer, você vai para o inferno. Se você não fizer o que eu estou te falando, se você não viu o Papa, se você não viu, enfim, tudo bom, você vai ser caçado. Se você pensar, você vai para a fogueira. Né? Se você utilizar, não sei se é correlacionado, mas até brinquei com o Léo hoje, falei assim, o período das torturas, né? Será que não tem a ver com as bruxas, né? Que tipo, pegava uma plantinha que tinha uma propriedade medicinal e isso era, nossa, é absurdo, bruxaria, queima, né? Vai contra a igreja. Então não lembro, não sei a questão de história se está alinhado, mas me remeteu muito a isso, né? Tudo que foge da linha é considerado ou pecado ou crime, né? Sim. Não? Eu acho que é nesse ponto em que nós conseguimos vislumbrar a majestade, a beleza de nosso Divino Mestre Jesus. Porque a gente está falando aqui sobre a tentativa, ou melhor, o sucesso, né, na execução de uma imposição de crenças, de dogmas por parte da igreja e da política, para que eles conseguissem exercer dominação, conseguissem exercer poder sobre a sociedade, conseguissem manipular. E no livro de Urântia, por exemplo, mostra que Jesus, em toda a sua sabedoria, ele não queria fazer milagres, né? Que, na verdade, milagres é apenas uma forma de falar aquilo que o ser humano ainda não conhece, né? São leis que o ser humano ainda não
chegou a conhecer, ele era totalmente contra os milagres, os prodígios, porque ele sabia que ele iria atrair seguidores falsos, seguidores que só estavam interessados nos seus poderes, nas curas milagrosas, nas materializações. Então ele sempre evitava ao máximo executar esses milagres, tendo em vista que as pessoas elas iriam se atrair mais por esses feitos do que pelos seus ensinamentos. E as poucas vezes que ele realizou, de certa forma, milagres com seus poderes magníficos, foi pela sua misericórdia, pelo seu amor à humanidade. Isso fica bem descrito lá no livro, né? E quanto a essa questão da igreja, eu estou lendo um livro, Brasil, Terra de Promissão, que é uma psicografia da escritora América Paulello e do mestre Ramatiz. E ele fala algo no final do livro que é muito interessante, se relaciona bastante com isso, que é sobre a ignorância que as religiões acabaram causando na humanidade, né? E eu escrevi aqui um rápido resumo, eu queria ler. A religião instituída no Ocidente, com o tempo, acabou por afastar as pessoas da busca pela verdade. Primeiro, porque mantiveram a sociedade, ou os seguidores, na ignorância, impondo a necessidade de uma autoridade para intermediar o contato com Deus. O segundo, porque traziam, ou trazem até hoje, a ideia de que ideias que hoje já são comprovadamente falsas. Ou seja, a ciência já mostrou que muitas das coisas que a Bíblia ou as religiões pregam já não fazem mais sentido. Por isso, aqueles que são mais afeitos à racionalidade e à lógica se afastam da igreja e da religião ou da ideia de algo transcendental, justamente porque a forma como a religião prega revela muitas contradições. Isso sem contar toda a hipocrisia praticada tanto pelos componentes do clero, ou também como os pastores, mas também pelos que se dizem praticantes e seguidores. O cerne do problema é que os ensinamentos escritos são mortos, e o que dá vida é a prática e a reflexão, e a melhor interpretação dos ensinamentos. Porém, a humanidade deixou de se aprofundar na luz verdadeira das revelações e a cristalizou. O foco da atenção foi de dentro para fora, ou seja, as pessoas deixaram de tentar conhecer a si mesmas e iniciaram uma busca ávida pelos prazeres da carne, pela sobrevivência material e se esqueceram da busca mais importante, que é a busca pela elevação espiritual. É isso. Queria fazer esse comentário. Bom, também queria fazer um comentário que eu sinto provavelmente algum incômodo de algum espírito que esteja aqui, de nós estar tocando na ferida, né? Pode ser que ele foi católico e eu queria deixar claro que não temos a intenção de impor nenhuma verdade, né? Como sempre, e estamos simplesmente jogando a história com pontos de verdade. Nós todos aqui acredito que temos um passado, ainda nessa vida mesmo, fundado em alguma religião. Eu mesmo fui evangélico, o Denis também, o Valdir foi católico, e não consideramos isso um crime, hoje que somos universalistas, termos um certo respeito por esse nosso passado, sabe? Porque isso moldou a nossa vida de uma forma muito boa. Mesmo assim, se chegue alguma informação errada do evangelho, da nossa passada religião, nós vamos ver com sinceridade, sem viés de confirmação, e ser capaz de julgar. Ou seja, o que importa, no final das contas, é realmente o que Jesus nos passou, os ensinamentos que nós seguimos na época, não a religião em si, o nome, a placa, porque do mesmo jeito que eu vi algumas coisas bonitas, até podemos falar do catolicismo, também tinha a Santa Ceia, por exemplo, é uma coisa que é bonita de se ver, sabe? Mas mesmo assim não tem muita profundidade, não tem mais certa utilidade para nós. Então, falar isso não deveria ser um crime, sabe? É possível sim nós falar a verdade e ainda manter o respeito e ainda se dizer talvez católico ou evangélico
Isso não tem um problema para nossa evolução espiritual. Agora, falar dessas verdades, principalmente a questão da Inquisição, é muito importante, porque é igual você falou, a época das bruxas, sim, foi nessa época também. O simples fato da pessoa nascer ruiva ou nascer canhota já era condenado a coisas do diabo. Por ser canhoto, por exemplo, simplesmente porque Jesus está à direita de Deus. Então tudo que estava para a esquerda era considerado do diabo. Tanto que os canhotos eram condenados. O oeste fica ao lado esquerdo da bússola, também era considerado um lugar perigoso para as navegações, por isso que demoraram tanto para descobrir as Américas. Não que eu acho que eles já sabiam, né? Mas tinham medo de vir para cá por causa disso. Falavam que tinha um monstro nessas áreas. Então, eu acredito que não queremos impor nenhuma verdade, tá bom? Só queremos dizer a verdade para ser analisada e também que bom, não devemos. Caramba, perdi a linha de raciocínio, desculpa, gente. Não devemos condenar ninguém. Simplesmente ver e pensar numa solução realmente de olhos abertos, porque se ficar sendo visto desse jeito, porque eu sinto eu sinto esse incômodo muito grande por pegar nessa ferida. Isso sim trava a questão da evolução espiritual. Então vamos sim manter essa nossa parte, mas sem todo esse apego. Dani, até porque uma coisa que eu considero muito e que eu levo muito em consideração é que tem muita coisa que foi falado pela igreja, ou ensinamentos que eu falo, né? Os ensinamentos que quem é religioso normalmente segue. Que são ensinamentos que, às vezes, né? Lógico que tem que parar para refletir, só que muitas vezes são ensinamentos que não estão errados, só que o conhecimento daquele ensinamento não foi dado, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu percebo em muitas religiões é abominação de pessoas que usam roupa muito curta, né? Coisa assim. A igreja simplesmente pega e fala, isso é errado porque é pecado, porque o corpo é o templo do Espírito, e tipo, dá uma explicação vaga, sabe? Não dá uma explicação profunda do porquê que isso seria uma coisa negativa, né? E aí, quem é religioso segue isso a todo custo. Acaba que ele tá fazendo uma coisa boa, só que ele só não sabe o porquê direito, sabe? Então eu percebo que muitos ensinamentos, até do catolicismo, faz isso, sabe? São coisas que o ensinamento em si não tá errado, só que não tem o conhecimento aprofundado do porquê daquilo, né? Sim, igual a frase que o Léo usou no começo, que foi dita por Jesus, os católicos conseguiram usar completamente ao contrário, né? Já que é para passar a mensagem de Jesus, vamos impor a força. Exatamente. Uhum. Levar em consideração também que foi uma época onde não havia, né, não tinha dado iniciado aos planos espirituais de trazer certos tipos de conhecimento, de reflexão. Então, foi uma época que eles fizeram para domínio populacional, ascensão ao poder na maldade mesmo, assim, né? Teve um ponto que eu cheguei de leitura e eu começava a ler algumas coisas das Inquisições e tem a Inquisição de Roma, que, por exemplo, que foi que ele apontava mais as questões químicas e físicas, né? Era mais baseado na ciência, que foi justamente nessa época que condenaram o Galileu Galilei. Então eles pesavam muito em cima disso e era na maldade mesmo. E eu cheguei num ponto que eu comecei a ler e eu comecei a sentir raiva, assim, sabe? Então, talvez um pouco pelo meu passado, talvez, né? Mas eu comecei a sentir raiva de, poxa, sabe? Pra quê? Mas é aquilo, é uma época onde as pessoas ainda tinham o senso de ética, né? Que foi os altos e baixos da ascensão ao poder da igreja. Justamente por conta das pessoas mesmo com zero conhecimento, elas ainda tinham um senso de ética, né? Tinha algo dentro delas que falava assim, mano, se você tá fazendo isso tá errado, não é assim Bom senso, né? não é assim que faz, que não é bem isso que ele tava querendo passar pra gente, né? Só que aí a pessoa que fazia isso, com certeza, devia estar com as cabeças rolando, né? Então, Até aqui, né? Quando ele traduziu a Bíblia,
Porque até então quem tinha a Bíblia era apenas a igreja. Então, se a igreja falava que a Bíblia falava isso daqui, ninguém poderia falar o contrário, porque ninguém Não estava conseguia ler. conseguindo ler. Estava em latim, né? Ninguém ia conseguir ler. Então, quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia, isso foi uma afronta, né? Tipo, agora o conhecimento vai ser de todos. Sim. É um conhecimento um pouco deturpado, porque foi escrito por homens, talvez, né? Baseado em interesse próprio. Com certeza, né? Mas tem um ponto de verdade também. Então, por que ninguém poderia ter acesso a esse conhecimento, né? Por que isso aqui foi tão rechaçado, né? Por que virou um crime, né? Você ter a sua própria Bíblia? Por que ele foi tão perseguido, né? Então, acho que é um ponto de reflexão também. Né? E querendo ou não, a igreja, quando ela faz isso de impor essa verdade, ela não percebe, mas ela se condena a acabar. Porque se ela tivesse o conhecimento de como funciona o cérebro humano, igual a palestra que nós trouxemos da outra vez, de que tudo que é simplesmente falado que é errado ou proibido, a gente tem um impulso de querer conhecer, né? Se ela pegasse um conhecimento e passasse um conhecimento do porquê que aquilo é errado, sabe? Explicasse, tipo, por exemplo, a igreja pega e abomina a homossexualidade. Simplesmente. Porque Deus fez a gente para ser assim e quem não for vai ser condenado. Aí vem aquela dúvida, né? Por quê? Aí pronto, aí a igreja perde o poder e agora a homossexualidade cresceu num nível absurdo. E se tivesse sido passado um conhecimento, se alguém tivesse refletido mesmo, falado, pera, por quê? Aí vai estudar, sabe? Para ver se isso é verdade ou não, sabe? Aí não ficaria esse ponto de ser uma coisa proibida. Teria um estudo, sabe? Então, tudo que a igreja coloca, tanto uma coisa que seja verdade, quanto uma coisa que seja mentira, ela se condena a acabar justamente por impor e não bom conhecimento, né? A religião, no geral, é uma escola. Eu vejo dessa forma, né? Na escola você não vê tudo sobre a vida, você não vê 100% todos os conhecimentos. Eu, na faculdade, por exemplo, eu saí com o sentimento de que eu estava despreparada para o ambiente lá fora. Mas por quê? Porque a escola, a faculdade, eles nos dão a base para que a partir daquilo a gente consiga refletir e ter as nossas próprias conclusões e buscar novas fontes de conhecimento também. Né? Então, a religião não é errado você ser católico, igual a Michael falou, né? Não é errado você ser católico, não é errado você seguir uma religião. O errado é você se prender nisso como verdade absoluta, né? E você não buscar e encontrar a verdade para si, porque eu falo que cada um tem uma verdade, por mais que a gente saiba que existe uma verdade universal por trás, mas cada um, de acordo com o seu nível de evolução espiritual, tem uma verdade que para si o seu consciente consegue absorver, acreditar e viver com aquela informação. Eu não posso falar para uma pessoa que é extremamente católica, por exemplo, a história por trás da criação daqui, a questão de Javé. Eu não posso falar que o seu Deus é um Deus doente, porque aquela pessoa, o psiquismo daquela pessoa não está preparado para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa não deve utilizar essa religião como uma bengala, né? Como um ponto e vírgula na sua evolução espiritual, né? Ela tem que partir daquilo para encontrar o caminho das pedras, busque e achareis, para que ela crie outras verdades também, né? Que ela consiga utilizar uma reticências, né? Que na próxima vida ela vai trazer essas informações no seu inconsciente, né? Na sua alma, no seu espírito, quando ela voltar, que ela vai utilizar como ponto de partida para continuar se aprimorando, né? Então, eu não condeno a pessoa que precisa da religião, aquilo ali é importante para ela, para quem ela é hoje, né? Para aquilo que ela consegue absorver. Mas quando você utiliza isso como só aquilo, verdade absoluta, você pausa, né? O teu crescimento, né? Seguindo um pouco desse raciocínio, em alguns momentos, quando eu tô conversando com alguém, aí bate aquele leve descontrole, você fala, mano, não, tá errado. Eu lembro muito forte do que o Satya Sai Baba falava. Satya Sai Baba dizia para as pessoas, né, que às vezes ela estava presa em alguma religião, estava, né, com a mente fixada em alguma doutrina da qual ela precisava daquilo, né, ela está naquilo naquele momento, naquela vida, e ele simplesmente falava, lhe faz bem?
então continue, né? Então, eu acho que é um ensinamento que eu me pego muitas vezes praticando isso, por conta desses momentos ou esses contatos que eu tenho com outras pessoas que estão muito fixadas em doutrinas religiosas. Então, quando bate aquela raivazinha assim, de descontrole, né? Eu penso, né? Ele faz bem? Eu acho que sim. Então, deixa ele no nicho dele e quando for o momento ele vai buscar mais informações, ele vai querer refletir e, consequentemente, ele vai alcançar, né, certo tipo de livro, ou vai ser dado a ele um mestre, um guia, né, igual foi com a gente o Alci, e essa pessoa vai evoluindo, né, tá no processo dele. É que Deus falou que a religião em si, ela não é ruim, ela traz muitos pontos que é positivo, né? Se a pessoa acredita que fugir dessa questão é um pecado, a gente sabe que o pecado não existe, é uma coisa ilusória, mas se ela acreditar que é pecado impede ela de fazer uma coisa que seria ruim, então que bom, né? Que continue. Mas é aquilo, né? Que seja uma reticência, né? Não que a pessoa pare nisso, mas está fazendo bem para ela. Se ela acha que eu tenho que ajudar, eu tenho que pagar o dízimo para a igreja, porque isso eu tô ajudando a igreja, eu tô mostrando o quanto eu sou fiel, mas olha só como que o dízimo ajuda muitas pessoas, né? Compram cesta básica, enfim. Então a pessoa tá fazendo bem na medida da evolução dela, né? Daquilo que lhe é permitido, da intenção dela, né? Então isso que é o que importa, o que você não pode querer fazer uma reprodução disso daqui, né? De uma segunda inquisição, né? Que é o que a gente tem visto bastante, que são esses movimentos religiosos radicais, né? Que acha que a gente está chegando num ponto onde está tudo virando uma bagunça, ao mesmo tempo que tudo é liberal, tudo também não é liberal, né? A gente tá tão de ponta cabeça que você pode fazer tudo o que você quer até certo ponto, né? Que aí chega no ponto que bate aqui, que aí, opa, aqui já não pode, vamos perseguir, vamos, né, vamos fazer isso daqui, tá tudo errado. Então, equilíbrio acaba sendo o que tá faltando, né? Com certeza. Lembrando de uma das conclusões que nós chegamos na palestra do Denner sobre liberdade, livre-arbítrio e libertinagem, sobre a lei da evolução, que nós estamos sempre evoluindo, né? A evolução é uma lei, ela é incondicional, nós sempre estaremos evoluindo. Nós podemos atrasar tanto quanto possível essa evolução, mas nós nunca deixaremos de evoluir. E nesse sentido, eu acredito que até mesmo o mal, de certa forma, a ignorância, né, as pessoas que tentam ir contra a evolução, ou contra a luz, ou contra as leis e princípios de Deus, de alguma forma, elas vão acabar sendo impelidas a evoluir e a progredir por meio desta mesma ignorância em que elas vivem. Se a gente tomar como, por exemplo, as religiões, que por tanto tempo impuseram verdades, da qual em algum momento as pessoas não conseguem mais seguir, justamente porque elas têm impulsos que fazem com que elas quebrem tais regras, tais princípios da igreja, faz elas se questionarem, se afastarem da igreja, e em algum momento elas começam a refletir sobre o que é de fato verdade. E aí isso, em algum momento, liberta elas, né? Como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que o remédio, ele varia de acordo com o doente. Então, para o momento em que a humanidade vivia nessa época da Inquisição, para os descontroles, para a falta de moralidade, apesar de nós pensarmos que hoje a sociedade aparentemente está regredindo, pelo que se diz, antigamente era muito pior, né, as atitudes, porque nós não temos tão documentado quanto é hoje, né? Não temos a internet como meio de comunicação, não tínhamos a internet como meio de comunicação para mostrar todas as iniquidades, os erros que o ser humano cometia, né? Mas provavelmente era muito pior do que é hoje. Então,
para aquele atual cenário, talvez tenha sido algo necessário, talvez tenha sido algo, essa imposição da igreja foi algo que a própria humanidade, uma necessidade de controle, atraiu para si mesma, né? E a religião, o problema dela não está em si, nas escrituras, mas sim na forma como é interpretado e na forma como é passado para os seguidores, né? Porque se você lê a Bíblia, você pode tirar muitas maravilhas dali ou pode tirar muitas coisas terríveis, né? Como é o caso que ainda acontece hoje na religião imposta, na religião impositiva, que acaba por manter as pessoas na ignorância. Mas, se você pega os evangelhos de Jesus, o qual muitas pessoas usaram para, por exemplo, para impor a necessidade de dízimo, ou falar como alguém deve se vestir ou não, falar o que a pessoa tem direito a estudar ou não, se a pessoa seguir corretamente o evangelho, ela se ilumina. Assim como vários padres iluminados já vieram, foram maravilhosos, partes da igreja católica, ou até mesmo da evangélica, da protestante, e assim por diante. Então o problema não está em si no que está escrito ali, porque o que está escrito ele pode ser interpretado. O que está vivo é o espírito do ser humano, não a escritura. O problema de fato são as pessoas, a forma como as pessoas se utilizam dessas escrituras, né? Então, para aqueles espíritos que estejam aqui, ou os espectadores que possam ter se sentido incomodados, a nossa crítica não é em relação à religião em si, não é aos ensinamentos em si, mas a forma como se utilizaram disso para dominar, para manipular. Sabe o que me remeteu? No caminho a gente estava falando sobre como que Constantino se converteu, né? Que ele encontrou a cruz. E aí a gente falou, será que foi um plano do bem, né? Ou um plano do mal? O fato de ter encontrado essa cruz e ter criado uma religião em cima disso. Me remeteu também àquela questão acho que é a religião dos muçulmanos, que foi entregue também. Teve um arcanjo que trouxe que trouxe as escrituras. Me remeteu à mesma coisa, né? O plano era ótimo, né? Tipo, tinha uma mensagem por trás. E aí, quando caiu aqui, os interesses, no ego, né? E toda a parte de controle de poder, todo mundo acaba sendo corruptível, né? De uma certa forma. Então, a palavra, que você falou, a palavra, a escritura, talvez a intenção de você criar uma religião tenha sido você propagar o bem, o amor ao próximo, o cuidado, o respeito, o amor aos animais e tudo mais, e as pessoas acabam utilizando para os seus próprios interesses, né? Então, acho que é por isso que eu falo que é um ponto de partida para a nossa evolução, né? Eu acho até que é importante que você falou sobre essa parte aí de Satya Sai Baba, porque é uma coisa a se refletir também, sabe? Essa frase, se isso te faz bem, então continua. Porque é aquele negócio, sabe? A pessoa não consegue aprender, quer dizer, a pessoa, para ela aprender através de um ensinamento, ela tem que querer, né? Mas normalmente ela aprende com sua própria experiência, né? Então, isso eu acho uma coisa muito importante, essa frase, porque é muito difícil você chegar num drogado, por exemplo, que é viciado, né? E falar pra ele, isso vai te fazer mal, para, né? Não, se ele chegar, você chega nele e fala, isso tá te fazendo bem? Ele vai falar, sim. Você fala, então continua. Por quê? Porque ele mesmo vai chegar num ponto que ele vai perceber que não tá fazendo bem, sabe? Ele sente que tá fazendo bem, mas é temporário, né? Já começa a ver as doenças, começa a perceber como que psicologicamente, emocionalmente, tudo ele tá ruim, né? Então, ele aprende pela experiência, sabe? Não tem muito o que nós fazer, né? Tem dois jeitos de ensinar, né? Que ou é pelo amor, você ensina, ou a pessoa aprende pela dor, né? Ela vai ter que passar por aquilo. Então, eu peço perdão aos espíritos religiosos que estiverem aqui, mas eu tenho que afirmar isso, que a paixão religiosa também é um vício. Também somos viciados a pensar. Porque o ato de pensar também libera um grande excesso de dopamina no cérebro. Então, é sim um vício quando você se prende a algo que te é prazeroso, né? Então, achei até muito importante essa palestra, porque as últimas palestras a gente vem falando sobre os vícios, né? A gente falou do vício da droga, vício da bebida, vício da prostituição, e esse é outro vício, o vício da religião, sabe? É a paixão religiosa. Aquela sensação de bem-estar, do vou ser salvo, do vou chegar no céu sem pecados porque paguei o dízimo, né? Acho que realmente gera toda essa questão no cérebro de dopamina, satisfação e conforto, que a pessoa fica presa nisso, né? Então é muito mais confortável ela ficar
rondando nessas ideias do que botar o pezinho para fora e falar, nossa, eu vou pro inferno, né? Que é realmente o jeito que é passado em algumas igrejas, né? Mas é aquilo, é cada caso um caso, é cada remédio para o seu doente e tudo tem tempo. Bom, sobre Constantino, eu queria falar, mas é só minha opinião, tá? Eu acho que foi estratégia política, porque quando ele assumiu, ele ficou... claramente os cristãos estavam crescendo demais, sabe? Ou ele aceitava essa religião e falava que era membro também, ou ele não ia ter poder nenhum, sabe? Ele ia ser muito fraco. Tanto que se fala que hoje em dia ele está encarnado de novo, ele já conseguiu pagar todos os karmas dele. O Constantino também foi o que tirou a lei da reencarnação. Então, isso é uma coisa, sabe, é muito política dele mesmo, eu acredito. Eu acho que não foi ele, não. Foi o Justino. Justiniano, né? Esposa de Justiniano, é verdade. Ela Foi tinha medo, não era? Foi a esposa dele. Ela tinha medo, uma né? coisa assim. Acho que ela era próxima depois dele, né? Que veio depois do Constantino que veio Justiniano. Mas então, o Constantino mesmo já está reencarnado, ou se falou, e hoje ele faz parte do espiritismo, da federação, ele é até que grande lá. E outro ponto interessante é que o Martim Lutero também é a reencarnação de João, de Paulo, né? Então, é interessante que quando ele encarnou, ele viu quão errado estavam as próprias leis, quão interpretado errado foi o que ele mesmo tinha passado, né? Então ele tentou dar uma consertada. Você vê que a mesma personalidade que Lutero tinha, que era de guerreiro também, né? Era a mesma que Paulo, que perseguia os judeus, os cristãos e matava. Era uma coisa bem feia também. Então, acredito que com essa revolução, a reforma protestante, ele também pegou bastante karma, porque ele criou praticamente uma segunda inquisição, né? Virou uma guerra grande, onde eles se juntavam e tinha muita morte também. Mas vemos que perto da moral que tinha antigamente, foi uma evolução tremenda, né? Eu acho que, um apesar salto. dos apesares, apesar das guerras, apesar da divisão dos públicos cristãos, né, acho que foi o início da questão do posso pensar, eu posso ler, eu posso ter acesso a certos livros, né, que antes era dito como proibido. Então, acho que teve sim o seu lado de maldade, das guerras e mortes, mas, como você disse, foi um período muito importante justamente por conta disso, né? As pessoas passaram a poder pensar ali um pouco, né? Ainda era ainda era E se muito não tinha- rígido, mas E se não tivesse outro jeito também, né? Porque, por exemplo, na época, ou ele falava e lutava, ou ele morria. Então, se ele precisava espalhar mesmo essa mensagem, ele tinha que guerrear, né? Talvez não tinha outro caminho. Sobre o dízimo, eu queria falar também que eu acho que é uma dessas coisas que nós falamos, que é uma ideia muito boa que a igreja deu, mas fizeram de um jeito errado. Pensando hoje em dia, se todo mundo tivesse a capacidade de doar 10% do que recebe, imagina quão bom que ia ser. E é muito difícil, né? e esses 10% realmente fosse aplicado à caridade, Sim. Eu falo, não 3 doar. e o 7 fica para nós, tá ligado? Não precisa ser para a igreja, né? Em qualquer lugar. E se a pessoa ganha 3 mil, ela doar 300 por mês, né? É muito. Nós vemos que, claro, se conseguíssemos mais do que isso, melhor ainda. Mas muitos hoje em dia não conseguem nem os 10%. É como se fosse uma lei de evolução que algum dia nós vamos ter que alcançar ainda, sabe? Para conseguir colocar em prática, é tão difícil. Com certeza, isso não seria para agora, não. Bota aí mais pelo menos uns 30, 40 anos aí, fácil. É verdade. A gente já olha no grupo, né, da questão da caridade, das doações, né, que todo mundo fala, mas eu não tenho, mas no final de semana você tá comendo fora. Então, qual que é a sua prioridade? Né? Então, acho que é fácil a gente apontar o dedo para a igreja e não olhar para a gente também. Exatamente. É um espelho, né? Vai e volta. Então fala, pô, a pessoa não quer doar, mas vai doar e não sabe para onde esse dinheiro está indo, mas ao mesmo tempo a gente também não está fazendo, né? Eu falo, a gente, no grupo, assim, no geral, é uma avaliar, né? Não, apontar o dedo, lembrando que também ainda tá na sua mão, né? Você tá apontando o dedo pro outro, mas ainda tem outros virados para você. Exato. Bom, de conclusão, dessa parte ruim que teve, né, considerada a Idade Média, o período das trevas, né,
É que talvez não fosse necessário. A única coisa de boa que ela conseguiu trazer para nós foi o realmente que se espalhou o cristianismo, né? Pelo mundo inteiro. Tanto que chegou no Brasil aqui em 1922 por causa do cristianismo, né? Da católica mesmo que chegou aqui. Então se espalhou a mensagem de Jesus. Né? Espiritismo? Não, 1550 Não. e 22 é Não, o não. catolicismo. Mas quando eu tiver 1922? 500. Ah, 1500. 1522. Aí. Ou 1900, nossa, recente. Tá vendo? 900? Foi agorinha, né? Ah, não, 100 anos, 1500. 1522. Mas ela tá viva? Isso chegou aqui pra gente na colonização e quando teve a evangelização dos índios, né? Eles Sim. fizeram as escolas cristãs e chegou na gente. Agora, tirando essa parte de trazer a mensagem, eu acho que não seria necessário, igual você falou, não igual você falou, né? Mas eu imagino que a evolução que estava se seguindo antes de se iniciar essa parte estava muito boa, porque estava, né, igual ele falou, os filósofos veio, começaram a criar escolas que estavam em evolução e do nada chegamos em uma época que parou, sabe? Eu não consigo pensar em uma coisa que foi inventada dos anos 500 ou 1500, sabe? É igual tentar lembrar do que Jesus fez quando era... Se nós não tivesse lido o livro de Urântia, né? Eu não ia saber nada do que ele fez ali, tem umas coisas meio vagas. E é a mesma situação com essas épocas, 1000 anos jogado fora, sabe? E tanto é que logo depois daqui entra teve a Reforma Protestante e vem aquela época dos filósofos, o Iluminismo, aí um pouco mais pra frente entra a Revolução Industrial, então assim, saiu da mente fechada, já entrou num período tecnológico totalmente diferente, né? Então, é muito isso, o Iluminismo faz exatamente isso. Uhum, exatamente. Então acho que foi só um atraso. Igual quando mataram também o Akhenaton, sabe? Era para Jesus ter vindo antes, atrasou todo o processo, acho que foi o quê? 1700 antes de Cristo. Alguma coisa assim. E teve que se esperar 2000 anos para preparo de uma nova civilização para que Jesus nascesse ali. Então passamos por isso. Eu fico pensando, será que dependendo das nossas escolhas de hoje, nós não conseguimos atrasar mais 1000 anos o que está previsto? Essas guerras. Ou se já estamos atrasando. O Constantino atrasou quantos anos também esse rolê todo? É que agora já não tem mais para onde correr, né? Porque a transição tá aí e quem não quiser evoluir vai ser expulso à força. Já não tem mais tempo para se atrasar. Tipo, pode continuar atrasando, mas vai atrasar em outro planeta, que não vai mais atrasar. Exatamente. Entendeu? Vai ter que ser expurgado. Bom, da minha parte é isso. Também. Eu só queria agradecer a palestra, Léo, e é um assunto muito importante reforçar aos espectadores que tudo isso que foi trazido pelo Léo não são achismos, são fatos históricos. E a gente espera que as pessoas que estão assistindo reflitam sobre isso, sobre como todo esse contexto afeta a visão religiosa delas nos dias de hoje, se está atrasando a evolução espiritual delas, está afetando a forma como ela poderia ser diante do mundo, sabe? Porque se espiritualizar significa que essa autorrenovação espiritual ela tem que impactar as suas atitudes. Então, de nada adianta você se dizer preso a uma religião e os ensinamentos dela não afetarem o seu comportamento, não melhorarem você dia após dia. Pois, como a própria lei da evolução nos diz, incondicionalmente nós estaremos sempre evoluindo. E se você não evolui de forma voluntária, você evolui de forma compulsória através das dores e do sofrimento. Então, para aqueles que sofrem e reclamam e buscam soluções, acreditam que colocam a culpa em Deus, devem se perguntar, primeiramente, como que eles mesmos estão agindo segundo sua própria conduta. E é isso. E aqueles que também estão presos ainda, né, a certas doutrinas ou certos dogmas mentais ou religiosos que seja, que eles também podem pensar fora da caixa, né? Questionar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, que tá tudo bem, né? Se tiver errado, depois você vai estudar, vai entender e consequentemente aí entra num período de evolução do seu eu interno, né?
Você quer pensar numa coisa religiosa, pense em Jesus que falou, busque e achareis. Usa isso como justificativo. Tava com isso na cabeça agora, já ia falar essa frase. Exatamente. Use como justificativo. Porque aquele que busca sinceramente, por mais que por algum momento se perca, uma hora ele vai se achar, né? O importante é não tentar se prender somente para se manter naquela zona de conforto e no ciclo de dopamina, de o prazer de ter algo como certo, sabe? A gente tem que mergulhar no desconhecido para descobrir a verdade. Ninguém cresce numa zona de conforto, né? Não. É isso. É isso, gente. Também só tenho a agradecer pela palestra, achei bem completa e muito importante para todos os religiosos apaixonados, né? Para conseguir refletir um pouco. E agradecer também a todos os mestres que ajudaram a gente aqui, a todos os espíritos que assistiram, a todos os irmãos que estão assistindo pela internet também, e ao Daniel Valdir e à Bia também pelas reflexões. É isso. Bom, agradeço a todos vocês pela palestra, pela apresentação e a todos pela disposição de estar aqui, né, e fazer isso acontecer mais uma vez. Também agradeço aos mestres que nos acompanharam.